Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Saudações a todos os irmãos e irmãs. Aqui da revista O Aguardado, revista do Centro Islâmico de Diálogo Imam Mahdi do Brasil. Hoje temos uma entrevista exclusiva com o Sheikh Hussein Khalilo, que vai falar um pouco mais para a gente do Imam Mahdi. Sheikh Khalilo, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh Khalilo, eu gostaria de começar essa entrevista pedindo para o senhor falar um pouco do senhor, do seu trabalho aqui no Brasil. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família fortificada dele. Início também parabenizamos para toda a comunidade o nascimento de Imam Mahdi, Ajalullah Ta'ala para os Bushari. Eu sou Sheikh Hussein Khalilo, formado em Teologia Islâmica, 6, 7 anos que estou aqui no Brasil e trabalho religioso para a nossa comunidade. Que agora também estamos no Centro Islâmico Imam Mahdi de Diálogo no Brasil, que tem atividades para a comunidade islâmica aqui em São Paulo. Khalilo, o que o senhor poderia nos dizer a respeito dessa data do 15 de Shaban? O que essa data representa para a nossa comunidade? O que essa data representa para nós muçulmanos, seguidores da escola dos Ahl Bayt alayhi salam? Sobre 15 de Shaban, é uma data especial para a comunidade islâmica. Não só para a comunidade islâmica, para um ser humano. Porque isso com certeza naquelas pessoas que pesquisaram um pouco, estudaram sobre 15 de Shaban, ou metade de Shaban, que foi o nascimento de Imam Mahdi. Imam Mahdi, 12º apóstolo do profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele. Podemos dizer que o último salvador, o último representante do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos eles. Por isso, essa data é importante tanto para os muçulmanos, quanto para os não muçulmanos também. Essa data foi o nascimento de Imam Mahdi, que em 255 anos depois de Hijra do profeta Muhammad, nasceu o Imam Mahdi. Ou podemos dizer ano 869, da data calendária do Brasil. Foi o nascimento de Imam Mahdi. Como que sabemos, a vida dele, o nascimento dele era um nascimento milagroso, igual ao nascimento do profeta Moisés, e também a vida dele é milagrosa até hoje, que a gente pode falar sobre esse assunto, se Deus quiser. Sheikh Hussein, o que a gente pode dizer a respeito da similaridade entre a história do Nabi Moisés e do Imam Mahdi? Deus acelere sua vinda. Tá certo. Essa parte do nascimento de Imam Mahdi e nascimento do profeta Moisés tem algumas coisas similares que vou contar alguns desses similares entre Imam Mahdi e o profeta Moisés. Naquela época, no tempo do profeta Moisés, o governo que dominava e governava naquela época no Egito era Faraó, que sempre falava que sou o maior Deus. Uma pessoa que não respeitava o ser humano, não acreditava na democracia e não acreditava na humanidade. Só o que ele falava, todo mundo deveria aceitar a palavra dele. Avisaram ele que vai nascer um menino, vai acabar o reino do Senhor. Ele ficou preocupado.
Por isso, ele avisou matar todos os meninos que nascem naquela época, naquela tribo, a tribo de Moisés, que ele vai nascer nesse menino, podemos dizer, o profeta Moisés. O faraó começou a matar todos os meninos que nascem. Ele matou mais ou menos 70.000 crianças, para não nascer naquele menino que foi avisado que vai acabar o reino do faraó. Ele porque ficou preocupado e matou tudo isso, mas nasceu Moisés. A mãe de Moisés ficou preocupada. Deus se revelou para a mãe de Moisés deixar essa criança dentro de uma vasilha, jogar dentro do rio. O rio estava passando abaixo do palácio de Faraó. Faraó com a esposa dele, Ásia, uma das mulheres do paraíso, é Ásia, acreditada. E ela tinha a fé. Quando chegou perto do palácio deles, Faraó e a esposa dele estavam ao lado do rio. Pegaram essa criança e o faraó falou que vamos matar. Ele falou que talvez que é esse menino que vai acabar a gente. Mas como que eles não tinham filho, a filha e a esposa falou que vamos guardar, vamos querer essa criança. Normalmente a criança começou a chorar. A irmã de Moisés, ao lado do rio, estava andando e para saber o que vai acontecer com essa criança, quem que vai pegar essa criança. Quando que eles pegaram e começou a chorar, ela, a irmã de Moisés, aproximou. Falou que eu conheço uma mulher que pode aumentar essa criança. Mas não falou que a mãe dela. E eles falaram, chama ela. Chamaram a mãe de Moisés. Ele entrou dentro do palácio de Faraó, começou a aumentar essa criança. Moisés cresceu dentro do palácio de Faraó. E ele, cada vez que cresceu, ficou um grande homem, que depois Deus avisou para salvar o povo dele, que cada vez o Faraó estava injustiçando eles. Tá. Ele tinha essa preocupação que esse menino vai atrapalhar o governo dele, o governo corrupto, uma pessoa que não acreditava, como eu falei, na democracia. E por isso matou todas essas crianças. Mas, como que Deus queria nascer esse menino, essa criança? Por isso ele nasceu, cresceu dentro do palácio de Faraó. O Imam Mahdi também, o 12º apóstolo do profeta Muhammad, o último representante dele, o salvador do mundo, Imam Mahdi, o nascimento dele também é a mesma coisa. Naquela época, o governo Abbasita. Avisaram ele que vai nascer dessa família um menino que vai acabar o reino do Senhor. Eles ficaram preocupados, é a mesma coisa. Por isso pegaram o pai, a mãe, levaram dentro do exército para monitorar que não ficar grávida, a mãe de Imam Mahdi, não ficar grávida para aquele menino. Ele sempre entrava e testavam que ela está grávida ou não. Mas como que ela ficou grávida, não tinha nada de sinais de gravidez. Nasceu o Imam Mahdi, mas ninguém tinha contato com ele. Só algumas pessoas que naquela época o pai de Imam Mahdi confiava eles que sabiam. Mas tinha desde o início a vida oculta. Só algumas pessoas especiais tinham contato com ele. É a mesma coisa que naquela época o governo não queria, o governo Abbasita naquela época não queria nascer o Imam Mahdi. Eles queriam acabar a vida dele, para não nascer. Mas Deus queria nascer esse menino. Nasceu o Imam Mahdi e até hoje ele está vivo. Sim, certo? Tem a vida oculta, mas
ele está entre nós e ele está dentro da comunidade, mas tem a vida oculta. Mas essa parte que é similar entre o nascimento de Moisés, o nascimento de Imam Mahdi, isso, o governo no tempo de Moisés, o governo no tempo de Imam Mahdi, não queriam nascer naqueles meninos. Mas Deus queria nascer naqueles meninos, nasceram e eles não conseguiram matar ou proibir o nascimento daquelas crianças. Sheikh Hussein, hoje podemos dizer que algum governo ou algum governante representa também de alguma forma a opressão que foi vivida pelo profeta Moisés e pelo Imam Mahdi? Deus acelere sua volta? Essa parte, nós temos os títulos bem claros que o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, naquela época, 1400 anos atrás, ele falou sobre o Imam Mahdi, que quando que ele vai aparecer. Eles temos títulos bem claros que ele vai aparecer da Meca. A Meca, a casa de Deus, um lugar mais sagrado dos muçulmanos. Sim, hoje é a mesma coisa naquele governo naquela região, como o governo da Arábia Saudita, tem essa preocupação que ele vai aparecer da Meca. E por isso eles estão tentando, de qualquer jeito, matar antes dele aparecer ou começar a missão dele. Hoje mesmo, o governo corrupto de Arábia Saudita e com o mesmo objetivo que tinha o faraó, mesmo objetivo tinha o governo abbasita, hoje tem o governo da Arábia Saudita e está atrás de matar o Imam Mahdi. Eles estão procurando matar, porque os títulos bem claros estão falando que ele vai aparecer da Meca, a Kaaba, a casa de Deus. Por isso, hoje eles estão monitorando lá e cuidando lá, e quando ele vai aparecer, matar ele, antes de ele começar a missão dele. Isso. Mas com certeza, como que Deus protegeu eles de nascimento, com certeza isso também vai proteger. Como que aconteceu isso na história também, que para saber que como que Deus vai proteger, porque isso aconteceu na história. E ano que nasceu o profeta Muhammad, naquele ano, Iêmen tinha um governo. O rei avisaram ele que aqui perto existe um lugar que há muitas pessoas estão visitando lá. Ele falou que por quê? Falaram que lá existe um lugar maior, por isso as pessoas estão visitando naquele lugar. O rei de Iêmen naquela época, e falou que ano 570 naquela época, ele falou que vou construir um lugar maior para as pessoas entrar e visitar esse lugar. Ele avisou, mandou mandamento para construir um lugar maior. Ficou pronto, depois que ficou pronto, ele estava esperando que as pessoas vão visitar naquele lugar. Mas ninguém visitou, porque as pessoas não queriam visitar um lugar maior, queriam visitar a casa de Deus. Por isso ele ficou com raiva. Ele falou, vou destruir esse lugar, a casa de Deus, a Kaaba, naquela época. Por isso ele mandou uma tropa para destruir a casa de Deus. Ele usou a arma mais avançada no tempo dele, que era elefante. E elefante gigante, as pessoas têm medo. Por isso mandou essa tropa e eles entraram na cidade da Meca. Quando entraram, o avô do profeta Muhammad entrou para conversar com ele, como uma pessoa mais velha, e
as pessoas respeitavam ele entrou conversar com essa tropa. O que vocês querem fazer? Eles falaram que a gente quer destruir esse lugar. Ele falou, o povo, a gente, por que vocês querem destruir esse lugar? Esse lugar é um lugar sagrado, a casa de Deus, um lugar respeitado. Mas eles não aceitaram. Eles falaram que a gente vai destruir esse lugar. E, finalmente, o alvo do profeta Muhammad falou para eles que aqui é a casa de Deus. E ele sabe como vai proteger a casa dele. Ele foi embora, avisou todas as pessoas da cidade que todo mundo vai embora, que eles vão matar. Todo mundo saía fora da cidade, entraram, subiram uma montanha, eles aproximaram cada vez mais perto da casa de Deus, Kaaba, para destruir esse lugar. Quando chegaram perto, pararam os elefantes. Tentaram eles cada vez, não andaram nada para frente. E depois, cada vez, olharam que de longe, o céu cada vez fica mais escuro. Essa escuridade cada vez está aproximando. Quando chegou, perto deles, olharam que passarinhos. E passarinho pequenininho, não é? Cada passarinho tem 3 pedrinhas. Uma na boca, 2 na pata. Quando chegaram em cima deles, começaram a jogar as pedras. Pedrinha, pequenininha, né? Cada pedra que pegava as pessoas, naqueles elefantes, afundava, matava eles ao mesmo tempo. Mas mataram todos eles, só sobrou, e um deles voltou e contou o que aconteceu. Contou para o rei o que aconteceu. Isso, a história disso existe no Alcorão Sagrado, capítulo Elefante, e bem claro que qualquer pessoa pode entrar e pesquisar, estudar. Deus, o Criador, através daqueles passarinhos, protegeu a casa dele. Com certeza, Imam Mahdi também, como que Deus queria nascer ele. Protegeu ele até hoje, com certeza para frente também ele vai proteger. Se alguns governos querem ou não querem, com certeza isso é uma missão de Deus que quer continuar e completar esse caminho. Sheikh Hussein, o que o senhor poderia dizer para a comunidade muçulmana do Brasil no geral, tanto sunitas quanto xiitas, em relação ao nascimento e à vida do Imam Mahdi? E o que o senhor acredita que a vinda do Imam Mahdi representa para as outras religiões também? O Imam Mahdi, como que falamos, ele é o Salvador. E quando a gente estuda todas as religiões, hoje acreditam a chegada de um Salvador para salvar o mundo, salvar os oprimidos, ajudar os necessitados. Todas as religiões, sejam os muçulmanos, cristãos, judeus, e além disso, outras religiões também acreditam nesse assunto, o Salvador. Isso é uma coisa comum entre todas as religiões, não existe diferença sobre essa parte. Sim, sobre o nome daquele Salvador, diferente, cada um acredita em uma pessoa. Mas não existe dúvida que existe um Salvador que todo mundo está esperando a volta dele, para salvar, ajudar, apoiar o povo do mundo. Na visão dos cristãos, é Jesus que vai voltar, ele vai salvar o mundo inteiro. Os muçulmanos acreditam o Imam Mahdi com Jesus. Jesus também vai voltar com ele e vai ajudar, apoiar. Quando que naquele Salvador, Imam Mahdi e com ele o Jesus vai voltar, eles vão ajudar, eles não vão atrapalhar a vida das pessoas, ou a vida dos governos. Eles cada vez vão ajudar, apoiar mais, facilitar a vida do ser humano, apoiar as pessoas que estão passando por necessidades. E o objetivo deles cada vez melhorar a situação do mundo. Por isso, estamos esperando a volta dele
para acontecer naquela justiça, a verdade que o Deus Altíssimo criou o mundo por causa daquela justiça. E sobre, especialmente entre os muçulmanos, tantos grupos muçulmanos, seja os muçulmanos xiitas, sunitas, acreditam no Imam Mahdi, acreditam na volta de Imam Mahdi como Salvador do ser humano. Isso, a palavra do profeta Muhammad, tanto nos títulos sunitas, tanto nos títulos xiitas, existe isso. Sobre a vida do Imam Mahdi, geralmente, e as atividades dele, foi escrito muitos livros antes de nascer Imam Mahdi, depois de nascer Imam Mahdi, e especialmente entre os irmãos sunitas, eles escreveram, a comunidade sunita, mais de 150 livros sobre o Imam Mahdi. Alguns desses livros antes de nascer o Imam Mahdi, alguns desses livros depois do nascimento de Imam Mahdi. Os irmãos sunitas também acreditam para o Imam Mahdi e ele como o Salvador que vai salvar. E benefício da vida de Imam Mahdi com certeza vai voltar para a humanidade, não só para os muçulmanos. Como que falamos, ele quer que ele vai voltar para apoiar o ser humano, melhorar a vida do ser humano, melhorar a situação dos governos, situação dos países. O Imam Mahdi vai para e facilitar as coisas, não para dificultar. Sheikh Hussein, o que o senhor poderia dizer a respeito da relação que todo muçulmano deve ter com o Imam Mahdi? E qual que é o papel do muçulmano enquanto o Imam Mahdi não retorna para a gente, não está visível entre nós, né? Qual que é o nosso papel durante essa era e qual que é a nossa ligação com o Imam? Como que o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele falou que Imam Mahdi, ele está vivo, ele está entre vós. Significa que ele está entre o ser humano. E benefício da vida do ser humano chega para a humanidade. Naquela época, o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, avisou que o último Imam Mahdi, vai ter a vida oculta. E perguntaram a ele se ele vai ter a vida oculta, o que é o benefício da vida dele para a humanidade. E o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, ele deu um exemplo, que o Imam Mahdi, benefício da vida de Imam Mahdi, ocultação igual de o som entre as nuvens. Quando um dia existem nuvens e o som fica atrás das nuvens, benefício do sol chega para nós ou não? Com certeza chega. Porque dia, todo mundo está trabalhando, tal, tudo isso. Normalmente, certo que a gente não está enxergando o sol, mas o benefício do sol chega para nós. A mesma coisa hoje, Imam Mahdi, certo que ele tem a vida oculta, mas o benefício da vida dele está chegando para nós. E não só para os muçulmanos, para a humanidade. Hoje nós precisamos cada vez conectar com o Imam Mahdi e aproximar o Imam Mahdi. Sim, esse aproximamento pode ser através das súplicas que nós hoje temos. Temos muitas súplicas que a gente pode recitar e conectar com Imam Mahdi. Com certeza, nós temos as palavras da Ahlul Bayt, que eles falam que para retorno do Imam Mahdi tem que cada vez suplicar, rezar, pedir de Deus que para Deus facilitar o retorno dela. E nós, o ser humano, tem que preparar o caminho para o retorno dela. Quando a gente não fica pronto, com certeza, como que até hoje prolongou a vida oculta dela, e se a gente não se prepara, se a gente não fica próximo do Imam Mahdi, conectado com o Imam Mahdi, e a vida oculta vai mais prolongar, que cada vez que prolonga
a vida oculta do Imam Mahdi, isso a vida do ser humano cada vez que é mais difícil. Porque ele quando volta, ele vai facilitar todas essas dificuldades. Quem que não quer facilitar a vida para ele? Quem que não quer que a vida dele fique bem tranquila para ele? Quem não quer que passe todas essas dificuldades, pobrezas no mundo? Todo mundo quer. Isso como o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, falou, isso com o retorno de Imam Mahdi e com ele, o Salvador Jesus, isso vai acontecer. Por isso, hoje nós precisamos cada vez estudar, conhecer o Imam Mahdi, através daquelas súplicas, aproximar para o Imam Mahdi, e com certeza, quando ficar naquela conexão, através daquelas súplicas, entre nós e o Imam Mahdi, com certeza Deus também vai facilitar o retorno dele para nós. Sheikh Hussein, o senhor tem alguma mensagem para a comunidade islâmica do Brasil e para as pessoas que estão acompanhando nossa revista, acompanhando os materiais do nosso centro islâmico? O senhor tem alguma mensagem para oferecer para a nossa comunidade? E como que essa data especial, nascimento de Imam Mahdi, a mensagem pode ser isso, que convidamos toda a nossa comunidade e participar daquela festa de nascimento de Imam Mahdi, que vai acontecer em todas as mesquitas, os centros islâmicos, porque a gente fica feliz quando a gente está fazendo a festa para o nascimento de nossa família, nossa filha, e como que o nascimento de Imam Mahdi, a gente fica longe daquela festa. Por isso precisamos, naquele dia do nascimento de Imam Mahdi, que vai acontecer a festa, a gente tem que participar e cada vez, através daquelas festas, com certeza a gente vai conhecer mais o Imam Mahdi. Outra, estou pedindo da nossa comunidade para pesquisar mais, estudar mais sobre o Imam Mahdi, último Salvador, que temos dito, Man mata wa lam ya'rif imam zamanihi mata maytatan jahiliyatan. Quem morre não conhece o imam tempo dele, morre na ignorância. Por isso, o Imam Mahdi é o último imam, o imam do nosso tempo. Hoje nós precisamos cada vez conhecer ele. Estou chamando e a nossa comunidade estudar mais sobre o Imam Mahdi, especialmente que vai sair uma revista que também vai ter material sobre o Imam Mahdi, que vai facilitar para a nossa comunidade o conhecimento do Imam Mahdi através daqueles materiais. Sheikh Khalilo, agora eu te peço que faça uma súplica pela nossa comunidade e que encerre com qualquer palavra que o senhor tenha desejo de repassar para a gente, qualquer coisa que o senhor queira nos comunicar, tá bom? Muito obrigado pela essa entrevista e agradeço também aos nossos telespectadores, né? Os nossos espectadores, na verdade. Muito obrigado, Sheikh. E finalmente é melhor finalizar com essa súplica de Imam Mahdi, que é bom sempre a gente recitar, especialmente depois da oração. Allahumma kulli ghaliyika al-hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'ih, في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله pedimos a Deus que ilumina nosso coração, ilumina nosso caminho e cada vez facilita o conhecimento entre nós e Imam Mahdi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.